Boa noite. Muito boa essa técnica. Um dos meus professores, Sérgio Felipe de Oliveira, ele falava que o ser humano não entrega o seu melhor potencial no primeiro boa noite. Você tem que insistir. É por isso que nós vamos repetindo até que o melhor do potencial de cada um venha à tona. Graças a Deus estamos presentes. Você escolheu, tendo essa intenção ou não, estar no melhor lugar que é para se estar no dia de hoje, a esta hora. Não tem um lugar melhor para se estar hoje, a esta hora, que não seja aqui. E nós escolhemos estar aqui. Que bom, né? Outras horas virão, e aí cada um vai fazer das suas horas o que quiser. Como disse a Iracema, o livre-arbítrio está aí. Então faça o que quiser, divirta-se. Mas a esta hora, o melhor lugar para se estar é aqui, aprendendo junto. E eu vim para aprender também. O tema que estamos trabalhando é: seja feito como tu crês. Interessante esse tema. Já ouviram falar naquela passagem de Jesus, onde o centurião pede que Jesus cure o seu servo? Aqui nesse meio aqui tem uma pessoa, ali no canto alguém já ouviu falar, mais um ali, mais dois aqui, então pelo menos, né? Tá bem, né? Tem The Chosen, tudo numa maioria. No The Chosen também tem os escolhidos, né? Mas o que acontece? Ele vai, pede, segundo Mateus, vocês vão ler lá no Evangelho de Mateus, que o centurião vai e pede. Segundo Lucas, vocês vão ver no Evangelho segundo Lucas, que ele manda os anciãos. Eu gosto dessa passagem, geralmente eu utilizo mais Lucas do que Mateus para falar sobre essa passagem. Ele manda os anciãos para falar com o mestre, dizendo que está precisando da ajuda dele lá, porque o servo que no The Chosen, eu também acredito nessa, porque eles usam com base alguns evangelhos apócrifos, não é? E não sou digno de que entregue a minha morada, às vezes é questionado. Porém, no The Chosen eles dão uma característica muito interessante, que aí coloca para nós, né, essa não sou digno, justamente por ser um dos filhos que ele teve fora daquele relacionamento que ele tinha, e ele criava. E daí então ele falar, não é, que esse menino, essa pessoa que estava na casa dele e que atendia a família, também era filho dele, e a esposa e ele, todos cuidavam muito bem, mas estava adoentado. E que ele diz para Jesus, olha, Jesus fala, então vamos lá. Aí ele fala, não precisa, não sou digno de quem fez na minha morada, mas dizer uma só palavra e ele vai ficar bom. Ele vai ficar bom, ele será salvo, porque eu também tenho autoridade, eu sei como é que isso funciona. Se eu falar para um dos meus soldados, vai, ele vai. Se eu falar para o outro, vem, ele vem, leva, ele leva, traga, ele traz. E eu sei que se o senhor falar também, a mesma coisa vai acontecer. Se o senhor falar faz, é feito, se falar desfaz, é desfeito. E Jesus então se admira da fé que aquele homem demonstra. E depois de exortar esta fé na frente de todos, chega para ele e diz, vai, vá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, 13. Como você creu, assim lhe acontecerá. E é isso que nós estamos buscando aprender. Justamente dessa forma. Tanto nós aqui reunidos, onde nós nos reunimos várias vezes por mês em várias casas,
como o pessoal que nos acompanha aí pela internet, é esta fé, ou esta crença, esta certeza íntima que nós estamos buscando ter. E que poder tem isso, né? Que coisa poderosa é essa, e tão silenciosa, porque é íntima de cada um. A fé. A fé que cada um de nós está trabalhando. E é uma fé que se fortalece e se robustece. É algo que realmente vem à tona a partir do momento que você trabalha algumas bases dentro de você mesmo. Eu, você, nós. Deve ser trabalhada de alguma maneira, para que não seja algo vacilante ou que carregue dúvidas em si mesmo. Porque muitos de nós às vezes diz que crê, mas nós duvidamos daquilo que cremos. E todas, ou várias passagens, né, não todas, mas em várias passagens que nós vemos algo muito bom, significativo e de grande utilidade sendo realizada daqueles da época de Jesus e que Jesus nos encontra, nós vemos que eles têm algo em comum. Quando Jesus diz, olha, a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Em grego, tá? No grego, onde nós temos as escrituras, né? As escrituras estão em grego, o original, na língua original lá dos judeus não tem mais essa, não se encontra, mas no grego a palavra que é salvou ou curou, segundo nós estudamos, é sozo, alguma coisa assim que se pronuncia. E ela, traduzida, significa tanto salvar quanto curar. E tinha um significado dependendo do contexto, porque poderia dizer salvar a alma ou curar o corpo. Depende do contexto em que ela é colocada. Mas a palavra em si poderia estar sendo dirigida para salvar ou curar. Ok. Ao longo de sua jornada entre os homens, Jesus faz questão de destacar essa verdade em diversos momentos. Ou seja, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas o que é mesmo crer? Tem gente que crê numa ideia, acha que crê em alguma coisa. Tem gente que fala, eu creio, e é da boca para fora. Tem gente que diz, eu creio na vitória, mas não acredita tanto mesmo. Interessante. Há anos atrás, para quem já assistiu, não é? Aquele filme Guerra nas Estrelas, não é? Acho que é isso. Tinha uma versão antiga e agora tem uma versão mais nova, né? De uns 10 ou 15 anos atrás. Eu falo que de 10 e 15 anos atrás é uma versão mais nova, porque a versão antiga é de 30, 40 anos atrás. Nessa de 30, 40 anos atrás, o que é que nós temos lá? Nós temos o Jedi, não é isso? O senhorzinho lá, o bichinho, sei lá, tinha tanto nome lá, eu até esqueci o nome dele agora. Yoda, muito obrigado. Tem gente afiada com os filmes, hein? Quem não assistiu, por favor, assista. Mas aí o jovem Jedi está no seu treinamento e a nave cai no lodo e começa, no tipo de areia movediça, e começa a afundar. Como ele estava no treinamento para despertar essa força interior, que era competência e também imanente, ou seja, já existia, né, no ser criado, só precisava despertar, e o Yoda estava fazendo com que ele entrasse nesse treinamento, mas a nave então cai ali. E começa então a afundar, fica presa naquele lodo ali. E ele aproveita e fala para o rapaz, olha, vai, tira a nave daí. Aí o rapaz fala, mas como? Estou eu e você só. A nave está afundando na areia movediça aqui. Como é que eu vou tirar? Ué, usa o seu poder interior. Aí ele fala, mas como? Se concentra nisso e tira a nave através da sua concentração.
E então a pessoa começa, não, tá bom, aí vai pensando, né? Tirar a nave daquele negócio ali e tal, fica, até uma hora que ele cansa e fala, não, para com isso. Aí ele olha para o outro e fala, olha, não deu. Eu sabia que eu não ia conseguir. Aí nessa hora, nessa versão antiga do filme, Yoda fala para ele, aí dá aquela coisa da música, né? Tem aquela sensação forte ali para você já ser impactado também. Porque ele olha para o rapaz e fala, é justamente por isso. Você nunca acreditou que podia tirar a nave daí. Você tentou por tentar. Você disse que acreditava, mas na verdade, no fundo, você nunca acreditou que podia. E aí o próprio Yoda então começa, e a nave vai saindo, e ele então com a sua concentração começa a tirar a nave daquele lodaçal. Mas é isto, esta força imanente e existente em cada um de nós. E para isso acontecer, então é necessário que haja algum alinhamento vibracional. Olha só. Então, a partir do momento que eu busco consolidar minha crença, eu preciso alinhar o que eu compreendo, ou seja, o que eu aprendi e posso fazer acontecer. Eu preciso também alinhar como é o meu sentimento, porque às vezes nós queremos crer com a razão, mas não educamos a nossa emoção ou sentimento para estar de acordo com esta razão. E, é óbvio, também a nossa ação. Inclusive, segundo alguns dos nossos amigos espirituais, a média é um desses que fala lá em renovando atitudes, né? Que é necessário, porque nós sabemos, dentro da programação neurolinguística, que todo tipo de pensamento gera um sentimento. Ou, se ele for repetido, o sentimento vai vir em algum momento. E Hamed alerta-nos que o mais natural é que todo sentimento que nós já temos dentro gera um tipo de pensamento. Então, alguns de nós têm alguns padrões repetidos de pensamentos devido ao que traz dentro de si mesmo. E isso também corrobora com o que Jesus já disse, que o que sai do homem é o que ele tem dentro do seu coração, da sua alma. É o que sai dele, não sai coisa diferente. Que interessante. Isso, inclusive, é reflexo ou refletido no resultado que nós vemos na vida. Todos os nossos resultados estão de acordo com aquilo que nós sentimos, da nossa vibração, o jeito que a nossa emoção está trabalhada. Alguns de nós estão perseverando em estudar outras matérias, inclusive doutrina espírita, para ver se nós condicionamos melhor o nosso pensamento. Se nós criamos um hábito, uma competência de pensar melhor naquilo que se quer. Pensar melhor nisto. Lembram lá dos paralíticos que foi levado pelos amigos até Jesus? Jesus estava falando na casa de Pedro, na casa de Simão. Aí Jesus está lá conversando, tudo mais, casa lotada. Quando eles vêm com um paralítico na maca. Já falamos sobre isso aqui também. É que hoje nós não vamos nos ater muito a isso, vamos só pegar como exemplo. Vem com aquele homem paralítico na maca. 4 amigos, porque tem que ser amigo mesmo, do peito, entendeu? Eu não sei, vamos chutar aqui que eles andaram mais de 1 quilômetro levando aquele homem na maca. Hoje em dia, tem gente que não vem nem de Uber. Tem gente que fala, não, tem que ir, eu vou de Uber, não sei o que, o ônibus está lotado, aquela coisa. Não vem. Naquele tempo,
4 amigos carregaram um outro lá, só porque ouviram dizer que Jesus estava na casa de Pedro, de Simão. Vou levar você lá. Graças a Deus, aqui tem pessoas, como tem em outras casas também, que nós tivemos amigos para nos socorrer em determinado momento, onde a gente já tinha tentado um monte de coisa e alguém falou, olha, eu frequento a casa espírita, e lá eles têm um passe, e de repente tem também um atendimento fraterno, tem dia de psicografia, tem dia de mediúnica assim, tem dia de desobsessão, tem dia de... Quem sabe o atendimento fraterno vai te indicar alguma coisa lá positiva. E aí algum amigo que veio nos trazer de Uber, ou viemos de carona no carro dele, ou fez questão de vir de ônibus sentado do nosso lado, e nos trouxe para casa espírita, e de repente nós começamos um tratamento espiritual, e olha nós melhores. Olha como a gente melhorou agora. E quem creu primeiro para trazer? Fomos nós ou nosso amigo? Essa turma não está falando muito, vamos ver aqui. Fomos nós ou nosso amigo que creu primeiro para trazer a gente aqui? Amigo. O nosso amigo, vocês podem interagir comigo também, tá bom? Ou seja, alguém creu. E é aqui lá, no caso dos paralíticos, do paralítico, que os amigos estavam levando, é a mesma coisa. Provavelmente. Só sei, por que eu digo, arrisco dizer que é a mesma coisa, provavelmente? Porque, como eles não conseguiram entrar, porque estava lotada a casa, algum deles teve a ideia de fazer o seguinte, olha, vamos subir e pôr por cima, olha. Aí subiram, destelharam um pedaço lá da casa, que era telha, tira ali, limpa e desce a maca na frente de Jesus, ali na frente. Diz o texto que Jesus, vendo a fé deles quem? Dos amigos que levaram, colocaram o paralítico ali, e Jesus viu que a fé desses aí, Jesus então, movido de compaixão, disse para o homem levantar e pegar a maca, seus pecados estão curados, alguma coisa assim, né? E ele então levanta, pega a maca e vai embora. E aí nós aprendemos mais uma coisa. Se tem fé, tem movimento. Dá para entender o que eu falei? Ah, eu tenho fé. Estou esperando para ver o que vai dar. Não é fé. Como diria também um dos apóstolos do Cristo, fé sem obras é morta. Eu tenho fé, eu sei que um dia vai acontecer. Até acontecer, eu trabalho para fazer acontecer. É o tal do faça a sua parte, né? Faça a sua parte, ajuda-te que o céu te ajudará. O desejo precisa ser consciente. Isso daqui nós queremos lembrar aquele outro paralítico lá no lago de Betesda. Lembra dessa passagem? Está o homem lá há 38 anos, é isso? 38 anos, se não me falha a memória, depois tem uma lida no Novo Testamento, tá bom, gente? Por favor. 38 anos, paralítico. Tinha uma crença no meio do povo lá, de que lá no lago de Betesda, quando você está ali do lado, você fica de olho na água. Quando a água se move, o primeiro que se jogar na água é curado de qualquer coisa. Icterícia, cegueira, doença de pele manchada, unha cravada, tá? Qualquer coisa, o primeiro que se jogar na água é curado. Aí está lá o paralítico. Há quantos anos ele está indo lá? Não sei. Mas já tem mais de décadas. Alguém está levando ele e pondo lá. Ou puseram lá um dia e não foram buscar mais. Qualquer coisa assim. Aí o que acontece? Passa Jesus. Jesus passa, vê um monte de gente, vai conversando e olha para ele e diz, olha esse daí, ó. Poxa vida. Quer ser curado? Se fosse para você,
Você falaria o que para Jesus? Sim. Sim, né? Parece óbvio, não parece óbvio? Mas nós estamos falando sim agora, porque o tema é recente, há menos de um minuto que eu falei isso, está todo mundo sabendo que é essa a conclusão, tá? Mas para alguém que está fazendo algum tipo de trabalho, ou tendo a esperança de que pode se curar, há mais de 30 anos esperando um resultado, será que a pessoa ainda perseverou nesse... É isto? Porque sabe o que a pessoa lá respondeu para Jesus? Se queres ser curado? Ele não falou sim. Também não falou não. Ele simplesmente chegou para o mestre e falou: olha, eu estou nessa condição. Se a água se mexer, não tem nem como eu chegar lá antes dos outros. Não tem quem me jogue lá. Ou seja, o dia a dia mostra para nós as dificuldades que nós temos para não conseguir algo que nós queremos, de tal forma que engole ou sufoca a nossa vontade de fazer acontecer. Uns deixam isso passar por desleixo, não teve paciência e foco suficiente para perseverar naquilo que desejava. Puro desleixo. Outros porque realmente duvidava de que poderia. Mas cada um de nós deve lutar. Porque quando Jesus pergunta para cada um de nós: você quer a casa? Você quer aqui a entidade? É esse aqui que você quer comprar? Não posso na hora falar assim: ah, Senhor, sabe o que é? Ninguém comprou a rifa. Não! Ninguém colaborou, ou sei lá o quê. Ah, é o carro que você quer? Ah, Senhor, mas a gasolina está pela hora da morte. Nós acabamos tendo desculpas para desfazer aquilo. Então, quando Jesus pergunta esse quer ser curado, ele quer mesmo entender. Ele sabia que o homem queria no dentro de si, mas ele está vendo se está alinhado tanto o consciente do homem e a ação que esse homem pretende realizar, se ele está realmente decidido a fazer acontecer. Querer é o primeiro passo, crer é o segundo passo, agir é o terceiro passo, e todos esses passos devem ser dados para chegarmos ao resultado pretendido. Seja feito como tu crês não é apenas uma bênção, é também o chamado à responsabilidade. E por que isso? Porque se aquilo que se manifesta na vida está ligado àquilo que você crê, é óbvio que nós precisamos ter mais cuidado com aquilo que cremos. E como é que nós sabemos naquilo que cremos ou não sabemos? Que cremos ou não cremos? Como é que nós sabemos? Porque, segundo consta alguns estudos, há crenças limitantes que muitos de nós traz dentro de si. E elas são inconscientes. Significa o seguinte, que alguns de nós está tendo comportamentos, hábitos que não são saudáveis, não são salutares, mas nem prestou atenção nisso. Deixe a vida me levar. Que coisa! O conhece-te a ti mesmo não está sendo praticado. Como diriam as escrituras antigas, lê e medita nessas palavras. Depois vem Paulo de Tarso e repete várias vezes em várias cartas. Medita nessas palavras. Medita para quê? Medita para ver se você consegue alcançar o sentido delas e fazer com que elas valham a pena para você. Fazer com que elas façam um sentido tal que mude o seu padrão vibratório. A fé, para ser eficaz, deve ser
íntegra, deve ter alguma coerência. Se a pessoa diz que tem fé na justiça, significa que ela crê no que é justo. E quem crê no que é justo não pratica coisa errada. Olha que coisa! Por quê? Porque senão não tem coerência com a fé da pessoa. O Roberto Chiniachik, naquele livro Amar Pode Dar Certo, ele começa com uma história de que, eu acho que é nesse livro, que a pessoa, ele está pedindo a Deus que encontre no seu caminho pessoas que confiem nessa pessoa. Ou seja, confie em mim. Pai, eu tenho tanta coisa para mostrar e tudo mais, eu preciso de só se encontrar pessoas que confiem em mim, eu vou mostrar o meu potencial, o meu talento. E ele ora para Deus sempre pedindo isso. Só que, olha só que interessante, vamos supor que ele peça isso à noite antes de dormir. No dia seguinte, quando ele vai para o seu transporte, ele olha alguém lá e fala, esse aí não sei não. Aí olha para outro no trabalho e fala, esse aí não me engana, esse aí não me engana. Ou seja, desconfia de todo mundo, mas ora para Deus pedindo que encontre pessoas que confiem nele. Não há coerência, e quando não há coerência entre o que eu estou pedindo e o que eu estou fazendo, é difícil de realizar, se é que vai ser realizado. Se alguém crê na superação, precisa agir com perseverança. Crê que pode superar algo, então tem que perseverar, fazendo o suficiente das coisas certas dia após dia. Se alguém crê que pode se curar, então deve buscar, primeiro, qual é a orientação médica, o que a ciência conhece sobre isso, o que as pessoas que passaram por isso fizeram para melhorar. Melhorar o quê? Curar de vez ou melhorar a qualidade de vida? O que foi possível? Tá bom, isso é numa linha da ciência, tratando o corpo ou tratando o efeito. Agora, por que mesmo que eu desenvolvi isso? Então pera um pouquinho, tem algo mais. Se nada ocorre por acaso, e eu agora estou entendendo que existe uma alma, e que esta alma ou que traz em si as causas ou os motivos da sua evolução, então vamos estudar isto. Onde eu posso encontrar ajuda espiritual? Porque assim eu vou fazer o tratamento do físico, o tratamento psicológico, se for isso indicado, e o tratamento espiritual. Eu vou alinhar tudo no propósito em que eu estou de me curar, de melhorar, de avançar, de vencer alguma coisa no meu caminho. Seja feito como tu crês. Também nos leva a refletir sobre o poder de nossas escolhas. A cada dia, todos os dias, e em várias situações, nós somos lembrados das escolhas e também somos colocados diante de escolhas e opções. Então, nós escolhemos confiar ou duvidar. Quem escolhe? Você, eu, cada um daqui individualmente. E se alguém estiver escolhendo por mim, então eu ainda não estou vivendo. E se eu não estou vivendo porque eu quis entregar para outros a responsabilidade de viver a minha vida, eu escolhi entregar para outros a responsabilidade de dirigir a minha vida. Se eu escolhi entregar para outros essa responsabilidade, eu sou tão responsável pelo resultado quanto. Não adianta depois de desencarnado ou em qualquer outra situação da existência eterna da alma, dizer, mas eu confiei tanto no pai, na mãe, no marido, na esposa, eu confiei tanto no meu avô, no padre, no pastor, no orientador espírita, eu confiei tanto na dirigente da casa, isso, daquilo. Você não teve livre-arbítrio, não? Eu tive, mas como ela era uma pessoa sábia, ou ele era uma pessoa santa, eu entreguei na mão dele. Não, a vida é sua. Todos os dias nós acordamos e temos que decidir andar, fazer ou escovar o dente.
ou qualquer outra coisa. Todos os dias. As escolhas que fizemos, elas são guiadas pela fé. E alguns de nós também, as escolhas são guiadas pela ausência de fé. Aquele que crê que é possível superar desafios, geralmente age com essa postura. Aquele que crê que não vai conseguir, age dessa maneira também. Uns indo de encontro e outros fugindo da raia. Como é que cantava Milton Nascimento? Eu caçador de mim, não é? Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão enfrentar o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Eu caçador de mim. Hoje eu vou até as 15 das 11, 9h15? Hoje até 9h15 só? Você quer? Não vai até 10h45? Tá Você quer até 10h45 hoje, então não vai dar para falar nem eu preparei até 10h45. Bom, e como é que se fortalece a fé, então? Primeira coisa, conhecimento. O que é que Jesus falou? Conhecereis? A verdade, ela vos libertará. O que, gente? Conhecereis? A verdade. E ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O primeiro tópico para fortalecer a fé é o conhecimento. Então tem que ler as Escrituras? Tem. Dentro de doutrina espírita, os espíritos falaram: olha, é realmente necessário amai-vos e instruí-vos. Instrução. Então é assim, alguns estão esperando que essa instrução caia no seu colo. Olha, basta aí dizer que acredita nos espíritos, tomar uns passes, logo logo cai a instrução, baixa o download. Download original. Não baixa assim o download. Você vai ter que buscar o pendrive, vai ter que saber se aquele pendrive está ou não bichado, ou seja, se contém vírus ou não. Porque tem gente que pega o pendrive e já vai logo. Não, tem que ver se tem vírus. E para isso você vai passar o antivírus, não é? Vai consolidar, você vai confrontar as informações, até você se convencer: opa, isso aqui faz sentido, tem lógica e tem aí muita gente realmente se beneficiando. Então eu também posso. Que legal. Conhecimento é como se fortalece a fé. Em segundo lugar, nós já dissemos aqui, fé sem obras é morta. Então, se é para fazer alguma obra, significa o quê? Praticar. Tá igual aquela prova onde o pessoal colocou lá, né? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, Bril. Você tem que achar uma opção, né? Mas o fato é que tem que praticar. Tem que praticar. Porque senão não consolida. Porque muitos de nós já sabem o que é que tem que ser feito, mas não pratica. E por não praticar, não realiza. E depois ainda fica falando: Deus não me ama, Deus não me quer, os espíritos ali naquela casa, não sei, fui lá tantas vezes, não resolveram aqueles espíritos, não vou procurar outra casa, os espíritos mais fortes, sabe? A gente fica até imaginando na outra casa os espíritos mais fortes, tudo sarado, vai tudo lá, né? Eles lá, grandão, os espíritos mais fortes. Entra aí que a gente resolve. Não, gente. Tanto faz aqui quanto lá, enquanto nós não nos resolvermos, nós não fortalecermos a nossa fé, não tem melhora. Ela é reforçada quando a gente pratica. E a prática da fé não são grandes coisas. Tem gente que fala: tá bom, então agora eu vou acabar com a guerra do Irã.
Não é para isso que Deus está te chamando. Sabe? Eu tenho tanta fé que vou acabar com a guerra do Irã. Não! Deus está pedindo para acabar primeiro com a guerra íntima. De repente aquela coisa, sabe? Da dor de cabeça todos os dias em casa. Deus está chamando de repente para você controlar suas finanças. Olha, não gasta mais do que você recebe. Olha o seu cartão quanto está. Olha o cartão de crédito. Né? A pessoa deve 5.500 e ganha 2.500. E a próxima fatura já vem escrito lá que vai para o rotativo. Então, quer dizer, é a fé. Ah, também, se alguém fala assim, não, mas é uma questão de finanças. Questão de finanças também é fé. Falta de fé, mais dívida. Quanto mais fé, menos dívida. Tem gente que acredita que vai chegar o dinheiro. E tem gente que acredita que o dinheiro vai vir de algum lugar. Não é? Sério? Se a dirigente aqui não rebola para manter a casa, ela ia ficar esperando os espíritos pagar a conta. Não é? Os espíritos eles falam assim, olha, nós chamamos você para o trabalho. Pagar a conta de luz e aluguel é com vocês, tá? É isso. A gente faz a nossa parte. A gente vai fazer a nossa parte, faz aluguel, vocês vão aí. Então faz por onde? Em terceiro lugar, persevera. Por que persevera? Porque não é da noite para o dia, gente. Tem gente que até ontem chutou o pau da barraca. Era, sabe assim, brigão mesmo. Até ontem a pessoa não podia nem ouvir, olhar de lado e já falar o que está olhando. E aí hoje a pessoa já quer mudar do nada. Não! Aprendeu novas coisas, agora quer amar mais e perdoar mais, então é necessário começar a consolidar isso dentro de si. Ainda vai olhar, ainda talvez vai falar no primeiro dia, depois no segundo dia ele fala, poxa, o que eu falei, já vou pedir desculpa. Não é? E assim vai treinando, até que eu tenha consolidado esse novo comportamento. Perseverança é onde os resultados vêm. Porque alguns duvidam que os resultados vêm depois de você tentar, como eu disse do paralítico lá na Lagoa de Bethesda, não é? É a mesma coisa, às vezes você está querendo que algo mude rapidamente. Nesse exemplo que demos de finanças, é interessante porque lembramos agora do terapeuta, né, do psicólogo ajudando a pessoa a trabalhar suas finanças, e aí a pessoa chegou justamente e fez um bloco de notas lá, uma verdadeira, sabe, planilha enorme, de tantas dívidas, de tanta coisa, e aquele salário pouquinho. E aí a pessoa começa o tratamento, a pessoa vai demorar 1, 2, 3, 4 anos para se livrar das dívidas que fez durante 20 e tantos anos da vida. Então vale a pena investir agora para sair desta situação em 2 ou 3 anos? Uma coisa que você entrou no buraco há 20, 30 anos? Vale a pena ou não vale a pena, gente? Vale, só que tem gente que começa a cura hoje, o tratamento hoje, e já quer daqui a 6 meses, 3 meses, 2 meses. Está livre das dívidas e tudo mais. Tem que estar se controlando e fazendo acontecer. Da mesmo jeito, cura no corpo e cura na mente. Jesus afirmou que se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá mover montanhas. Olha que interessante. Isso aqui significa o seguinte para nós. Ah, eu ainda não tenho fé suficiente. Tem alguma fé? Tenho. Então é com essa que Jesus conta. Dá para entender? É justamente essa que vai mover as montanhas dos problemas. É justamente essa. Não, mas eu queria ter uma fé igual o Chico Xavier. Ah, meu Deus. Chico Xavier foi Chico Xavier. Madre Teresa é Madre Teresa. E você? Que coisa, não é? Há anos atrás, em São Paulo, muitos sabem que eu vim de São Paulo, e nós tivemos uma palestra lá, e veio um americano falando, né, e tudo mais, era uma palestra de negócios, então ele estava falando de postura, comportamento, vestimento, aquela coisa toda. E aí, uma das recomendações era que, enquanto nós não tivéssemos o resultado que desejávamos, nós tínhamos que nos apresentar bem. Para os homens, barba e bigode feitos, cara limpa. Aí a turma falava, mas precisa disso, por quê? Tal, não, é assim. Vai fazer negócios, você quer trabalhar, você quer entrar em alguns lugares X, Y, Z, tem que se apresentar bem.
Eles vão olhar para você e vão te medir por isso, por aquilo. Mas aí alguém falou assim, mas fulano de tal, né? Deu exemplo de um bilionário, sei lá, não é o caso, eu ia falar do Jeff Bezos, mas ele não tem nem barba nem bigode, sei lá, algum outro bilionário por aí que tinha. Aí ele falou o nome da pessoa. Estou falando lá do ano 2000, tá bom, gente? Essa palestra foi em São Paulo no ano 2000. E aí ele falou assim, ah, sim, é legal, realmente fulano tem barba e bigode. Mas fulano, sei lá, vamos chutar aqui, tem 500 milhões de dólares na conta. Quanto você tem mesmo na sua? Aí a pessoa falava, aí o outro falou assim, ah, mas pera um pouquinho, Jesus tinha barba e bigode. Ele falava, verdade, Jesus tinha barba e bigode, mas o pai dele era Deus. Quem é seu pai mesmo? Então, até que você alcance, você faz o seu melhor. Depois, você continua fazendo melhor, mas com mais liberdade. Se quiser ter ou não essa barba e bigode, está tudo bem. E nós estamos trabalhando a fé que é íntegra, que tem essa questão, e o tamanho da fé é a fé que você tem. É a fé que você tem. E, para encerrar, nós vamos falar o seguinte, vigie a fé que você alcançou. Lembram de Jonas? A filha de Jonas? É de Jonas? Oh, meu Deus. Vamos lá. Talita. Isso. Então, Jonas, se eu lembrar do nome, eu estou falando Jonas e ainda não soou tão bem. Mas é do Evangelho, Jesus contando. Então, da Talita. Sim. Aí o que acontece? A filha estava doente, quase morrendo, e ele vai chamar Jesus. Depois vocês dêem uma olhada no Evangelho, por favor, um pouco antes daquela passagem da mulher que tem a hemorragia há mais de 12 anos, né? E aí o que acontece? Ele vai atrás de Jesus, porque ele sabia que Jesus podia curar, né? Aí o que acontece? No meio do caminho, Jesus falou, tá bom, então vamos lá na sua casa. Jesus está vindo, no caminho tem o fato lá da mulher que toca nas vestes de Jesus e fica curado, né? E depois Jesus continua o caminho. No que ele está indo para a casa de... É Lázaro. Não. No que ele está indo para a casa de Jonas, ai meu Deus, o nome ainda não bateu. Eu acho que Lázaro está morto. Mas aí o que acontece? Algumas pessoas chegam para Jesus. Algumas pessoas chegam para Jesus e para ele e diz, olha, pode deixar, não precisa mais incomodar o mestre. A sua filha já fez a passagem. Ele se entristeceu. E aí Jesus, vendo que aquela notícia pegou ele, Jesus fala para ele, ei, a menina não está morta. Não temas, fala para ele, crê somente. Não temas, crê somente. E aí Jesus continua a caminhada até a casa da menina. Chegando lá, o pessoal, os anciãos, já tinham até preparando lá a questão do velório e tudo mais. E aí eu gosto daquele desenho que passava na SBT, há anos atrás, décadas atrás. E aí o que é que tem naquele desenho bíblico? Jesus chegando na casa dele e o pessoal ancião já preparando ali, falando. E Jesus chega e eles falam, não adianta entrar, a menina já morreu. Aí Jesus falou, não, a menina não tema, a menina só dorme. Aí o pessoal fala assim, mas como assim? O senhor acha que nós não conhecemos os sinais da morte? E Jesus olha para eles e diz, não, eu sei que vocês conhecem o sinal da morte, mas eu conheço o sinal da vida. Até me arrepio porque quando eu lembro daquele desenho, ele olhando e falando isso, é fantástico. Aí fala para ninguém entrar junto, a não ser os dois apóstolos com ele. Ele vai no ouvido da menina e fala, menina, ou como todo mundo conhece, Talita cum, menina, acorda. E ela levanta, acorda, levanta e depois vai para os pais. Então, a passagem que nós queremos realçar é justamente aquela do caminho.
em que as pessoas vêm no meio do caminho, em que alguém está construindo algo e diz: não adianta mais. Porque quando nos encontra no meio do caminho, sem a gente ainda ter visto o resultado, às vezes alguns de nós desistem e deixa morrer a sua crença tão boa e tão positiva no resultado excelente que você consegue de construir. Que Deus nos ajude a preservar, a conservar, a defender a nossa fé. E se nós ainda não sabemos qual é esta fé, meditemos na palavra, olhemos para a nossa vida e decidamos para onde queremos ir. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão. É isso aí. Que aprendizado, viu? A filha de Jairo, obrigado. Eu falei Jonas, ele não vinha, não batia. A filha de Jairo, graças a Deus, obrigado. Vamos alargar cada vez mais a nossa fé. E que nada lhes tire do caminho. Eu estava falando aqui, que quando eu cheguei aqui, eu estava falando com meu filho aqui, você falando da palestra. Eu já escutei tanto isso, você não está vendo isso, não é da sério? Porque é fácil você chegar no lugar e já encontrar tudo pronto. É muito fácil. Mas quando você chega do nada, isso não vai dar certo. A gente não falava e pensava. E eu tenho um péssimo hábito, que não é sempre, não é sempre não, de captar os pensamentos. Isso é de uma responsabilidade terrível, porque você não pode e nem deve falar o que você pensa. E eu sentia isso. Está vendo que não vai dar certo? Mas aí entra o compromisso que eu tive com esse espírito chamado Flecha Ligeira, e que me pediu para a gente abrir essa casa. Do nada. Aqui no planeta, né? Porque lá do outro lado já estava tudo pronto. Inclusive antes de eu aqui chegar. Antes de Bruno chegar, antes de Júnior chegar, antes de Ivana chegar. Só em certo momento você vai estar lá. Antes de Leonélia, você vai. Aquele dia, assim, tu vai chegar lá naquela casa, vai falar o que as pessoas precisam escutar. Ou vocês acham que o que vocês escutaram hoje aqui foi só acaso? Não foi. Cada um pega para si o ensinamento. E alargue a sua fé. Porque o que é teu ninguém tira. A força da fé nós temos, é uma ferramenta que nós temos em nós. E não deixe que ninguém lhe tire do caminho. Nem encarnado, nem desencarnado. E siga em frente. Porque você é quem manda e que ilumina a sua caminhada. Quero agradecer aqui ao pessoal do Instagram. Muito obrigada, Leonélia. Eu estava aqui olhando o pessoal que estava falando aqui no Instagram. Que para todos sejam benéficas as palavras de hoje. E como essa palestra fica gravada no Instagram, vocês podem conhecer alguém que esteja precisando escutar. É só vocês enviar para a pessoa. Por isso que a gente deixa gravado. Tá bom? Que nos abençoe Jesus. A nossa imensa gratidão ao irmão Leonélia. E vamos nos despedir do pessoal do Instagram, porque tocamos algumas músicas têm direito autorais, e sem deixar, de qualquer forma, o Instagram derruba a live. Então, a partir de agora, tocamos algumas músicas. As pessoas que estão vindo hoje, eu acho que tem 2 pessoas,
estão vindo pela primeira vez. O passe, o trabalho aqui não acaba quando você toma o passe. Ao contrário. Você toma o passe, a equipe espiritual entra em trabalho. Que nos abençoe, Jesus.